Oi, pessoal, vamos para mais uma questão aqui com a Tudax. Vamos ver o enunciado. O enunciado diz o seguinte: boliche é um jogo que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos, dispostos em uma forma de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. E aí ele coloca aí os resultados do jogador 1, do 2, do jogador 3, do 4 e do 5. E pergunta qual desses apresentou o maior desempenho. Primeira coisa, coletando dados. O problema fala que a razão entre as vezes que derrubou todos os pinos e o número de jogadas, o número de tentativas. Se o problema fala em razão, é um problema que vai envolver frações, né? Que é uma razão, um número dividido pelo outro. A gente tem ali os dados dos 5 jogadores e o problema pede qual teve o maior desempenho. O maior desempenho, o problema está te perguntando qual que é a maior fração. Então, para a gente fazer, a primeira coisa a gente tem que calcular o desempenho de cada jogador. Só que antes a gente já pode eliminar o jogador 3, só pensando. Por que isso? O jogador 3 ele derrubou 20 vezes todos os pinos. E se você reparar, ele teve 65 jogadas. Se você analisar, vai ver que o jogador 2 também teve 65 jogadas, mas derrubou 40 pinos, 40 vezes, né, todos os pinos. Então, com o mesmo número de jogadas, o jogador 3 derrubou menos vezes todos os pinos. Ou seja, ele é menor do que o jogador 2, pelo menos. Então, ele não vai ser o maior de todos, já está eliminado. Continuando nessa linha de raciocínio, a gente também pode eliminar o jogador 5. Por quê? Repara lá, ele tentou 90 jogadas e derrubou 48 vezes todos os pinos. Ele foi o jogador que tentou mais vezes e mesmo assim derrubou 48 vezes, enquanto o jogador 1 derrubou todos os pinos 50 vezes. Então, mesmo tendo tentado mais, ele não foi aquele jogador que conseguiu derrubar todos os pinos mais vezes. Então, com certeza, ele não vai ter a maior razão, ok? Aí sobra para a gente analisar o jogador 1, o jogador 2 e o jogador 4. Analisando o jogador 1 e o jogador 2, a gente vai ter o seguinte. O jogador 1 conseguiu 50 vezes derrubar todos os pinos em 85 jogadas, 50 sobre 85. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 0,58. Já o jogador 2 conseguiu fazer isso 40 vezes em 65 jogadas. Essa fração, se você transformar para decimal e fizer a conta, vai dar 0,61. Já o jogador 4 conseguiu derrubar todos os pinos 30 vezes em 40 tentativas. Se você fizer a conta, vai dar 0,75. Então, comparando esses três, 0,75 é o maior, ele teve o maior desempenho, jogador 4, letra D.